Vejamos a resolução do exercício 22 da ficha número 4. Numa quinta da zona do Douro Vinheteiro, o processo de produção do vinho engloba um período em que este é armazenado em barris de madeira na cave, em condições de temperatura controlada por um sistema de refrigeração. Admita que durante 6 horas, ou seja, este é o domínio da função, a temperatura ambiente na cave A em graus Celsius, x horas após as 9 horas do dia 8 de março de 2023 é dada aproximadamente por esta função. O argumento da função seno está em radianos. Sabe-se que existe um instante a partir do qual, passado 1h30, a temperatura ambiente na cave aumentou 1 grau centígrado. Determine recorrente à calculadora a hora desse dia após as 9 em que tal aconteceu. Ou seja, nós pretendemos determinar um instante t, a partir do qual, decorrido 1h30, e decorrido 1h30 teremos que adicionar a t 1,5, a temperatura nesse instante, ou seja, o A de t mais 1,5, aumentou 1 grau, ou seja, era igual à temperatura no instante t mais 1 grau centígrado. Trata-se então esta a equação que pretendemos determinar. Vamos usar a letra x como variável independente e, portanto, a equação que traduz o problema é a de x mais 1,5 igual a de x mais 1. É importante percebermos qual é o domínio desta equação. Repara que a função a só admite objetos entre 0 e 6. Assim, como x mais 1,5 é um objeto da função a, então temos que garantir que x mais 1,5 está entre 0 e 6, inclusive. Além disso, o a de x também tem que fazer sentido, portanto, este x, para que possa ser objeto da função a, tem que estar entre 0 e 6. Portanto, temos que determinar aqui a conjunção destas duas condições, ou seja, a interseção dos dois conjuntos de solução. Para que x mais 1,5 esteja entre 0 e 6, então o x tem que estar entre menos 1,5 e entre 4,5. Aqui já temos o x entre 0 e 6. Só que as duas condições têm que ocorrer. Ou seja, temos que satisfazer estas duas condições. Então, isto corresponde a x estar compreendido entre 0 e 4,5. Ou seja, o domínio do problema, ou o instante que procuramos ter, tem que pertencer ao intervalo fechado de 0 a 4,5. Agora vamos recorrer às capacidades gráficas da calculadora. No editor de funções vamos escrever a expressão analítica de a de x mais 1,5, que é ir à expressão de a de x e substituir o x por x mais 1,5, portanto fica 16 menos 2 vezes seno menos 0,7 e agora onde estava x abrimos parênteses e pomos x mais 1,5. Já a função f2, que corresponde a de x mais 1, a expressão analítica é pegar na expressão a de x e somar 1. Se posso somar aqui ao 16 1, então vai ficar 17 menos 2 seno de menos 0,7x. Então, agora teremos que ir à calculadora introduzir no editor de funções cada uma destas expressões analíticas. Introduzimos no F1 a expressão analítica relativamente a AX mais 1,5, no F2 a expressão analítica relativamente a A de x mais 1, escolhemos a janela de visualização adequada, ou seja, o x a variar de 0 a 4,5 e as temperaturas no mínimo 0 e no máximo 24. E repara que já conseguimos visualizar a totalidade dos gráficos. Pretendemos agora determinar a interseção, portanto, menu, opção 6, analisar gráfico, opção 4, interseção. E temos então aqui a solução do nosso problema. Teremos agora que passar os gráficos obtidos na calculadora para a nossa folha. Temos o eixo do x, a origem de referencial, o eixo dos y, desenhamos as duas curvas devidamente identificadas, assinalamos também o ponto de interseção
e a coordenada relevante, que neste caso é a abscissa, com 3 casas decimais, de acordo com o que era pedido. Uma vez que nos pediam um instante em horas e minutos com os minutos arredondadas às unidades, então teremos que converter a parte decimal 0,748 para minutos. Para isso, multiplicamos por 60 e, com arredondamento às unidades, obtemos 45 minutos. Assim, uma vez que t igual a 0 correspondia às 9 horas, então t igual a 0,748 corresponde às 9 horas e 45 minutos. Assim, o instante pedido é 9 horas e 45 minutos.